Onde você comprou, Karine? É um livrão, né? É um livro grande, né, Karine? Olha lá. Gigante, gigante. É lindíssimo. Ai, que delícia. São todos os contos. Não, gente, tem alguns contos, o da sauna, por exemplo, que é gigantesco, né? Eu fiquei dias lendo. Não, e ainda tem, assim, tem umas surpresinhas também. Uau! Não, gente, vale cada centavo. Se vocês estiverem achando que vocês estão de muito parabéns aí, igual eu achei que eu estava, compre. Mas essa versão aqui da companhia tem também, ó. Tem? Ai, gente, lindíssimo. Ai, que massa. Eu só comprei em novembro, antes eu não posso comprar nada. Karine. O que fez esse... Pois é. Aí é do Drummond. Essa da companhia gente, tem a capa da Beatriz Milhazes, uma pintura. Qual é a editora dessa? É da companhia, né, Daisy? Qual é a editora desse Todos os Contos, Karine? É da companhia também. Ah, é da companhia, não sabia. É da companhia também. Onde você comprou, Karine? Ei, amigos, vocês tiveram facilidade de encontrar esse livro, esse aqui? Eu não encontrei em livraria física nenhuma aqui perto de mim. Eu tive que comprar pela Amazon. Eu não lembro, Elmira, mas já faz um tempo que eu comprei. Mas... Eu comprei ano passado, eu olhei assim, eu preciso ler esse livro. Daí eu estava com ele já, não foi difícil. Mas aí agora que eu tive a chance de ler como grupo. Assim. Não tinha lido ainda. Só eu li um que outro conto da outra vez. Quando é livro assim mais difícil, eu geralmente vejo, tem uma livraria pequena aqui em Brasília que eu gosto de comprar lá, né? Porque é local, tal. Aí eu vejo com as meninas e elas encomendam. Aí eu pego, mas aí eu tenho que pedir antes, se não tem lá. Às vezes é difícil de achar mesmo. Então, gente, e tem muito, deixa eu só perguntar mais uma vez, tem muito paratexto nesse teu aí, Karine? Ou não? Não tem, não é um livro comentado. No final é que tem só um pós-fácil da Valnice Nogueira Galvão. Mas não é um, assim, tem só os textos, os contos. Não tem todos os contos, eu estava olhando, não tem todos. A Verena falou isso mesmo. Não tem todos os contos nesse verde aqui grandão, e não tem textos, não é comentado, são só os contos. Isso, os principais. Mas vale muito a pena, gente. A bebezinha da Vanessa é lindinha. A dica que lindo, Karine. Fala o seu nome. Ana. Diana, tudo bom, Diana? Rose. Oi, Diana, tudo bem? Rose, no teu áudio tá saindo um ruído estranho. Desculpa, gente. Tô no ônibus, voltando pra cá. Tá. Uma dica que eu dou desse livro que a Karine comprou é esperar as promoções da Amazon, que ele está sempre entrando em promoção na Amazon. Tanto o e-book quanto o livro físico. Eu vou ter que entrar numa dessas, botar um despertador, aí eu mando entregar lá na casa do sogro, para quando eu for pro Brasil pegar tudo. Eu quero também, ainda mais eu que amo a Lígia não ter esse livro, né? E esse livro é daqueles que a gente olha assim e a gente chega a sair coraçãozinho dos olhos da gente. Cara... Sabe que pode ter aqui na feira do livro, né? Porque você viu que são 20 e tantas editoras a partir de... Vamos ver, vamos procurar. E são super... Se vocês acharem, me avise. Tá bom, pode deixar. Porque daí já ponho, já era. Já era. Eu levo para ti, mãe. A Bibi vai ter que trazer uma mala só de livro. Só de livro. Gente, então, boa tarde para quem é da tarde, como nós. A gente está aqui hoje para falar da Lígia Fagundes Telles. Esse livro, O Seminário dos Ratos, foi votado ano passado para a gente ler e discutir do Clube de Leitura Escuro Medo. Esse é o encontro de agosto, que são os encontros.
Estou. Uhum. Os encontros sempre são no última semana do mês, então esse é o encontro de agosto, foi a nossa leitura de agosto. E eu estou super feliz em falar da Lígia, porque eu me considero uma ligiana desde sempre. Como eu já contei, eu comecei a ler a Lígia no final da adolescência. Dá para dizer que ainda era adolescência, né? Com 17 anos, acho que ainda dá para dizer que eu era adolescente. Até os 20. Então, ó, tá aí, ó. 19, 11 meses e 30 dias é adolescência. 20 anos você entra na vida adulta. Ó, então pronto, na adolescência eu tinha 17 anos, eu conheci a Lígia. Eu vou contar para vocês rapidinho, assim, porque eu vou dar uma abertura aqui só para provocar vocês e para daí a gente começar as discussões. Eu conheci a Lígia através da minha professora de literatura, né? Que eu tinha uma professora de literatura que era incrível, e ela trazia autores contemporâneos e autoras também. E o meu contato com a Lígia foi assim, eu comecei a ler uns textos, uns trechos dela, e comecei a achar muito bom. E aí eu fui atrás dos romances, porque eu tenho certeza, que se eu tivesse começado pelos contos, eu ia ter dificuldade. Porque a Lígia é uma bruxona, né? A gente já vai falar. Meu Deus! Né? Ela nos envolve, e a gente ama aquilo que está escrito ali, mas não é tudo que a gente compreende. Às vezes a gente tem que ler 4, 5, 6 vezes em épocas diferentes da vida para conseguir captar e compreender tudo de profundo que tem ali naquela prosa dela. Mas eu comecei então, e que bom que eu comecei pelos romances, comecei por Verão no Aquário, que é um romance que eu quero muito reler, eu nunca reli, assim como eu nunca reli As Meninas, que eu quero muito reler também, até a gente andou conversando sobre isso, né, Sotrate? E qual romance da Lígia seria legal de ler? Mas assim, propriamente, a Lígia não é considerada uma autora de horror, né? Ela tem um que outro conto, por exemplo, Venha Ver o Pôr do Sol, que não está nesse livro, está no livro Antes do Baile Verde, e que é um conto que tem uma conexão interessante com Poe, por exemplo, né, com o Barril de Amontilado, né, que é aquela coisa da pessoa esquecida, deixada para morrer num lugar ali em que ninguém vai descobrir, ninguém vai ouvir seus gritos e tal, que é um conto bem escabroso, embora não seja o meu conto favorito dela. Eu acho aquele conto bom, interessante, bem construído, mas não é meu favorito. Alguns dos meus favoritos estão nesse livro, Seminário dos Ratos. Mas a gente votou nela porque a Lígia, ela tem, assim, um passeio interessante dentro do sobrenatural na prosa dela. E nesse livro aparece muito bem, não só nesse, como nos outros também, né? Nos outros livros de contos dela, nos romances não, o romance ela vai por um lado um pouco mais realista, assim, mas nos contos ela tem esse apelo sobrenatural interessante. E acho que a gente está aqui para ler o Insólito também, então eu acho que super coube a leitura da Lígia no clube, até porque eu acredito que muitos dos nossos autores e autoras atuais, mesmo sem querer, eles têm influência da Lígia, porque a Lígia viveu muitos anos. A Lígia, ela faleceu, acho que faz uns 3 ou 4 anos atrás, muito pouco tempo. Aliás, o que aconteceu foi uma coisa muito louca, assim, porque na época que ela morreu, houve uma conversa de que talvez ela fosse um pouquinho mais velha do que ela realmente era, de que ela poderia já ser uma autora centenária no ano que ela morreu. Então, houve grandes especulações sobre isso. Eu não cheguei a pesquisar para ver que fim isso tudo levou, se chegaram a alguma conclusão ou não. Parece que eles estavam especulando que existia uma diferença na data de nascimento dela ali. A Rosi lembra dessa conversa, eu lembro também. Eu lembro até que o Rodrigo Casarim, que é um jornalista bem importante do Brasil, ele chegou a comentar sobre isso, assim, dessa incerteza sobre a real data de nascimento da Lígia. E imagina que perda para nós poder perder a oportunidade de fazer, né, de comemorar o centenário de uma autora viva, né, é uma coisa, e uma autora incrível como a Lígia, né.
Então, gente, a Lígia, esse livro em específico, né, é um dos livros mais tardios dela, que ela publicou mais, né, acho que foi em 95, não, peraí, calma, acho que, não, minto, 77, desculpa, 95 foi outro ali, que agora eu fiz confusão. Esse aqui não, esse aqui é bem lá do tempo... Gente, aqui nesse livro tem o pós-fácil, e depois tem mais um texto de pós-fácil muito interessante, que fala... Do Castelo, né, do Castelo, e fala do tempo em que ela publicou esse livro, em especial o conto que dá nome do livro, né, que é o tempo do Geisel, da ditadura, os anos de chumbo. Então, ele traz... Até fala da música do Chico. Sim, no conto, sim. No conto. Sim, no conto. E, então, fala também disso, desse tipo de... Como é que eu vou dizer? Subterfúgio, talvez, que ela usava na prosa dela para tentar escamotear certas críticas que eram importantes para a época, né? Fora isso, que eu quero falar da Lígia também, que eu gostei muito de ler, é que ela era uma pessoa super supersticiosa. Eu me identifiquei demais com ela, porque ele conta ali, é o Castelo, que fala no início do texto dele, que ela está sendo perseguida na rua por um motociclista, um motoqueiro, e ela sai correndo achando que ela vai ser morta. Gente, isso super poderia acontecer comigo. O cara atrasa assim, o movimento, desacelera e ela pensa, fudeu, tô morta. Mas tem uma história, né, de que ela estava sendo perseguida. Ela conta essa história numa entrevista, não sei se foi com o Castelo mesmo, porque ela teve em Curitiba, né, há uns anos atrás, eu acho, daquelas entrevistas que ele fazia. E ela conta que ela estava sendo perseguida por um cara, assim, e ela começou a ficar com medo, assim, e aí ela entra E aí o cara passa e fala, Lígia, Fagundes Telles, eu amo você. Era um fã, menina. Era um fã atrás dela, queria dizer que amava ela, e ela já achando que ia morrer e tal. Então ele vai desenrolando esse texto, porque ele vai dizendo também isso, dessa coisa que todo escritora tem essa coisa com a morte, né? E esse misticismo, e essa tentativa de entender ou até de enganar a morte, que eu acho que é matéria-prima de muitos textos de todos nós e dela também. Também tem uma outra história que eu vou contar para vocês rapidinho, que eu assisti daí um vídeo dela dando uma entrevista que eu me diverti muito, que estava ela e a Clarice de avião indo para... Foi tu que me mandou, não foi, Marie? Não foi. Tu mandou para mim. Ah, tá. Eu mandei para ti. Estava ela e a Clarice de avião indo para a Colômbia, num encontro literário, e o avião começou uma turbulência, o avião estava todo estranho, elas já achavam que o avião ia cair, e a Clarice virou para ela e falou assim, Lígia, se acalme, porque a minha cartomante me disse que eu vou morrer em casa, então não vai ser da queda do avião. Ou seja, ambas eram... Bom, e a Clarice também, né? Tem a cartomante da Macabeia e tal, aparece na literatura dela, aparece também algum misticismo na literatura da Lígia, e eu acho que a gente pode conversar bastante sobre isso. Esse livro, ele é composto de 7 contos ou 8, deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 contos, tá? 13. 13. Alguns sobrenaturais. Ele abre o livro com o conto As Formigas, que é um bem sobrenatural. Maravilha. É um conto, eu acho que é tipo o favorito de quase todo mundo, né, do livro. Depois ela traz um conto que chama Senhor Diretor, que é um conto muito interessante também, que é contado em primeira pessoa, um fluxo de consciência de uma mulher que está, enfim, passando por uma situação assim de crítica, mas ela é uma pessoa super conservadora, está escrevendo uma carta denunciando os horrores
da modernidade, a falta de moral das pessoas e tal, e ela acaba se entregando em vários momentos ali, né? Depois disso tem Tigrela, que também é favorito de várias pessoas, inclusive de euzinha aqui. Tigrela, para mim, é um conto muito bacana, eu gosto muito de Tigrela. 13 contos vão querer proibir nas escolas, Sotrate disse. Que também é um conto que tem muitas metáforas ali, a gente pode interpretar de diversas maneiras, e eu sempre gosto desses, assim, que vão para livres interpretações, finais bem abertos, em que a gente não consegue muito bem captar de uma só leitura. Depois nós temos Herbarium, que é um conto da Lígia. Eu gostei bastante desse conto. A Lígia, às vezes, ela traz uns contos, assim, que tem uma pegada, assim, mais da menina romântica, daquele olhar romântico, meio olhar, assim, casadoiro. Esses eu gosto, mas, assim, também perde um pouquinho para os mais sobrenaturais, que eu gosto mais. Depois tem a Sauna, que é um narrador homem, né? Um conto, assim, bastante indigesto, falando barbaridades. Eu estou colocando todos os contos aqui porque eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam de cada um e quero saber os favoritos. A Pomba Enamorada ou Uma História de Amor, que eu gosto bastante desse conto, também tem um olhar, assim, mais enamorado, assim, mais romântico, vamos dizer assim. O WM, que é um conto que a gente conversou. Amei! O WM é um conto que ele também é esse narrador masculino, né? A Lígia trabalha alguns narradores masculinos. Muito! Nesse livro, né? Nesse livro, a maioria, eu acho. Não, acho que a maioria não. Mas tem bastante, tem bastante. A Sauna o WM acho que a Mão do Ombro também, né? A Lua Crescente em Amsterdã, eu adorei. Amei. A Mão no Ombro, que é um conto também um pouco perturbador, assim, né? Acho que eu tenho a impressão, agora não lembro, mas acho que a Mão no Ombro também é um narrador masculino. É, né? A Presença, Noturno Amarelo, que é o favorito meu. Para mim tá na frente de Tigrela, Noturno Amarelo, não tem. Mas tá pertinho. A Consulta, que é um conto, assim, também narrador masculino, e é uma história que conversa um pouco com eu achei, pelo menos, conversa um pouco com o Alienista, do Machado de Assis. E com aquele do Só Vim Telefonar, do Gabo. Sim, total, é verdade. Só Vim Telefonar, do Gabo, que está no 12 Contos Peregrinos, que é 12 Contos Peregrinos. Excelente. E para finalizar, Seminário dos Ratos, que é o conto mais político, assim, do livro todo, que também é uma história que começa num seminário e a coisa vai escalando de uma forma assustadora. Que podia ser hoje, né? Vamos combinar? E podia totalmente ser hoje, gente. Podia totalmente, a gente começa a enxergar a situação brasileira ali. Então é isso, gente. Já falei todos os contos, agora eu quero ouvir quem quer falar. E quem conta aí o que vocês gostaram, o que vocês preferiram, se vocês concordam comigo. O Laupo quer começar. Bom, primeira coisa, assim, estão me ouvindo, né? Quando eu comecei As Formigas, já veio uma surpresa, porque eu me lembro desse conto que eu li quando eu era adolescente, num livro chamado Os Melhores Contos da Lígia. É um livrinho pequeno, assim, deve ter uns 5, 6 contos, tinha esse conto. E tem um conto que eu nunca vou esquecer, que é Venha Ver o Pôr do Sol. Mas eu lembrava dessa história, então era uma imagem muito forte. Foi a primeira coisa, assim, das formigas, que eu lembrava dessa ideia do esqueleto de um anão que vai sendo montado, e que isso é uma coisa que vai acelerando e você vai ficando angustiado. A visão geral do livro, assim, eu achei fantástico, mas, assim, até eu conversei com o André esses dias, a Lígia, ela consegue te pegar naquela dor mais doída. Ela consegue cutucar você naquela coisa que não sara, aquela coisa que não sarou, ela vai lá e cutuca. Porque alguns contos como a sauna foi terrível, assim, eu ficava horrorizado com a maldade daquela criatura ali, e no final ele sai limpo, né? Acho que é uma grande crítica lá no final, que ele faz toda aquela barbaridade e sai limpo. Tem alguns que realmente a gente não entende, como a Erika falou, que talvez eu vá entender daqui 2 décadas, que é o Tigrela. Tigrela, para mim, eu achei a história legal, interessante, mas
realmente eu fiquei boiando assim naquela história, não sei o que aconteceu. E engraçado que você falou agora na presença, eu não lembro de absolutamente nada desse conto. Eu não sei. Esse que parece, sabe, eu acabei de ler o livro, eu terminei agora essa semana, terminei Senhor dos Ratos, eu não lembro de presença. Noturno Amarelo é um dos que eu mais gostei, porque é uma cena também terrível, assim, a pessoa vai parar naquele ambiente, que é um grande encontro de pessoas. Mas o que eu mais... A Fome Namorada eu dei muita risada, apesar de ser uma tragédia, eu achei engraçado. Porque é uma personagem engraçada, assim, que ela não vê limites, né? Mas é uma tragédia, porque passa a vida toda. Ser diretor, o formato eu achei incrível, que é uma escrita, um pensamento livre, assim, que ela vai registrando, né? Como uma personagem estivesse tentando escrever a carta, mas as próprias ideias dela vão se infiltrando na carta, e daí ela vai retomando. Ela sempre, mas não é isso que eu queria falar daquilo. E daí ela vai retomando. Foi uma forma muito... Gostei da forma desse conto. E me identifiquei com a personagem. Eu sou meio aquela senhora que está escrevendo, sou muito parecido com ela, às vezes. Na minha crítica, porque eu vou andando pela rua e vou criticando. Mas esse monte de lixo, mas essa calçada. Eu vou analisando a cidade e vou criticando as coisas que eu estou vendo, né? Mas essas pessoas hoje, esse som alto, WM. Eu vi uma coisa nesse livro agora, fazendo esse parte geral, assim, muita questão de problema mental, né? Você tem vários personagens que tem desde lá a consulta, WM, você tem pessoas com problemas mentais, assim, nesse livro. Herbário é engraçado porque é outra atmosfera, né? Mais campestre, assim, romântica. Assim, o saldo é que é um livro fantástico. Eu já conhecia a Lígia de outras leituras, até desses outros livros, e tenho certeza que pelo menos 5 desses contos eu jamais vou esquecer, vão ficar para mim para sempre como referência. Eu acho que vai valer a pena ler daqui a alguns anos, porque, como a Erika falou, a gente vai mudando ao longo da vida e daí você relê e você pega outras coisas que você não tinha pego no começo. Mas queria comentar isso, assim, para iniciar as conversas, mas realmente acho que foi um dos melhores livros do ano, assim, acho que valeu muito a pena ter lido. Legal. A presença, Laupo, é aquele do hotel de idosos. Fantástico. Nossa. É maravilhoso. Por isso que eu não lembro, porque ele é curto, mas é assim, eu não sei se alguém vai tomar spoiler, mas não vou falar o que acontece, mas assim, a última frase. A última frase. Esse eu adorei. A última frase te dá todo o contexto. Aí você... Essa técnica dela, a última frase te dá o conto inteiro. Nossa, eu achei fantástico. Tá bom, gente, era só isso. Né? Ela termina vários com a chave de ouro, né? Esse término, assim, foi cair minha cara no chão. Você vai vendo o que tá acontecendo lá, e de repente, a última frase foi se deitar, e daí você termina a história. Isso é fantástico, né? Isso é uma coisa muito, muito bonita desse livro. Tá bom, gente, eu quero ouvir vocês também, que eu tô curioso. Sotrate está na fila. Acho que Sotrate não me ouviu. Não. Oi, cheguei. É que eu tô cozinhando aqui, eu tô todo enrolado. Primeiro eu não morro de inveja de vocês que conseguem escolher um favorito. Eu tenho um problema porque cada vez que eu leio um favorito para mim, eu adoro todos eles. Senhor Diretor, eu acho sensacional o passeio que ela dá na cabeça do personagem. E aí vem o Sauna e faz um contraponto, né? O masculino e o feminino. Como que é a cabeça de um e de outro, como que cada um trata os seus traumas ou não. Eu acho fantástico. Mas eu queria falar um pouquinho da consulta, que para mim, eu até comentei lá no grupo, que ele é um terrir, né? Ele parece ser uma comédia na primeira camada, mas ele é extremamente assustador. Primeiro, o paciente ele não consegue identificar quem é o louco, vamos dizer assim, e o médico dentro da instituição. Né? Então, assim, o lugar que a pessoa está já dá para ela uma condição de fala. Né? E isso é uma crítica política muito poderosa. Né? Aonde você está, independente das suas qualificações, te dá mais poder do que aquilo que você sabe, ou aquilo que você estudou, aquilo que você tem autonomia para fazer. E aí, se você lê, eu já tinha lido, né, Seminário dos Ratos, deve ser, sei lá, a terceira, quarta vez que eu leio a consulta, e eu fiquei imaginando pelo lado
do paciente que chega lá para ser tratado, né, para consulta. Quer dizer, ele não é paciente do sanatório, ele vai lá para uma consulta específica com o psiquiatra. Gente, é um terror. Ele chega lá cheio de medo, de angústia, e o cara fala assim, vou resolver de uma vez por todas, você nunca mais vai sentir nada. O que eu faço, doutor? Se mata. Brincadeira, né? Não, é sério. Você não tem mais jeito. Então, e as sacadas que ela dá no meio do conto, né, que tem uma hora que ele fala assim, tá vendo lá embaixo? Os médicos e os loucos nessa instituição, você não consegue diferenciar uns dos outros. Ele vai dando pistas pro paciente. E aí o retorno do médico, né, falando, aí parece uma piadona, né, aquelas piadas do louco lá. Tem uma piada de infância que eu acho o máximo. O louco tá passeando com uma escova de dente amarrado numa cordinha assim, passa pelo médico, o médico, levando o cachorrinho para passear, ele falou, você é doido, não tá vendo que isso é uma escova de dentes? Aí o médico sai impressionado, né? Nossa, ele tá voltando à realidade, né? Aí o louco faz a curva e fala, venha, Totó, enganamos ele. Me pareceu muito isso, né? Esse final da consulta. E eu adoro todos os outros contos, eu acho sensacional como ela vai do realismo realista, do amor adolescente, do amor que passa pela toda a vida, que nem na Pomba namorada, e para o fantástico, e para a crítica política mais esgarçada, que é no Seminário dos Ratos, que é sensacional, em como ela entra dentro da alma humana, seja no eu lírico masculino, seja no eu lírico feminino. Eu acho ela sensacional e deixo aqui meu protesto. Todos os lugares eu vou protestar por isso. Em 2016 ela concorreu ao Nobel e quem ganhou foi um cantorzinho norte-americano lá. Então... Boa, concordo. Eu exijo que se grave os contos dela e que vai disputar o Grêmio, ou sei lá, que tenha de concurso musical aí, de prêmio musical mundial. Eu acho uma palhaçada. Mas, de qualquer ele forma... nem foi receber, gente. Não é culpa dele. Eu ainda sou fã dele. Culpa, não. O Nobel é que é uma palhaçada, vamos combinar. A gente combina que ela ganhou e pronto. A gente combina que ela ganhou e pronto, fica valendo. Na verdade, ela que ganhou. A gente gravou um episódio, né, com a Irka sobre o seminário, só vai soltar depois do encontro aqui, mas uma das coisas que a gente identificou é que o Nobel perdeu. Sim. O Nobel perdeu de ter a Lígia entre os seus quadros. Certeza. Contra o rapaz lá. E eu acho que ele foi mais digno ainda de não ter ido buscar. Faz sentido. Concordo. É isso, gente. Obrigada, Sotrate. Agora, a próxima da fila é a Karine, que é outra ligiana que eu sei. Eu sou louca, apaixonada pela Lígia. Eu vou ter que concordar com o Sotrate, eu também não sei escolher um conto ou os favoritos. Eu sei que sempre que eu leio, eu saio embriagada. Eu saio embriagada, maravilhada, e eu fico... Como que esta mulher conseguiu fazer esta dança com essas palavras e esse arranjo? Porque, assim, eu sou super a favor de gravar os contos dela também, porque é muito musical tudo que ela escreve, é muito sonoro, é muito vivo, é muito aqui, né? Para mim é tudo muito... Vou usar a palavra que o Sotrate adora, é muito visceral. É muito humano, é muito perto do... É muito tátil. Eu acho que a forma como ela escreve. E aí vai desde os tipos de personagem que ela traz, por exemplo, a Sauna e o senhor diretor, você mostra a liberdade extrema que é dada para o homem e essa clausura extrema que é dada para a mulher, que ela não é livre nem dentro da cabeça dela. Ela se recrimina o tempo todo, ela se poda o tempo todo. Não, mas eu não posso pensar assim, não, mas eu não posso ser assim, eu não posso isso, eu não posso aquilo. E aí ela externaliza isso. E não é que ela não queira ser livre, é porque ela não sabe como. Ela não pode ser. E aí tem a personagem da Tigrela. Gente, eu acho ótimo porque ela não poupa
ela não traz pra gente a coisa do é uma mulher, então ela vai ser fofinha, ela vai ser bonitinha. Na minha cabeça, ela sequestrou uma menina de outro lugar, levou para casa dela, e essa menina não tem condições de sair dali, e a menina é dependente dela, e a única saída para a menina é acabar com a própria vida. E aí agora a menina tá grande e ela tem medo da menina. Mas assim, tem muitas chaves de leitura, tem muitas formas. A Lígia é tão precisa na forma como ela escolhe as palavras, que essa precisão deixa a gente perdido. Porque você pode ler hoje e entender isso. Aí amanhã você lê e você fala, acho que não era bem isso. Talvez não seja isso. E é bonito, assim, por isso que eu falo, eu leio Lígia e eu saio embriagada, porque são tantas coisas, tantas nuances, tantos subtextos, e eu acho que é um presente para quem lê. Se você lê descompromissado, quero ler literatura brasileira, e você lê um conto da Lígia, e você só quer se distrair, tudo bem. Você se distrai, você termina de ler e tem aquela fechada no final e você fala, valeu a pena essa leitura. E aí, se você é um pouco mais curioso e você volta, você fala, olha o que tinha por baixo daquilo que ela falou, e agora que eu fiz a segunda, a terceira leitura, eu estou entendendo isso, essa dinâmica. E sim, o Nobel que perdeu por não ter Lígia entre os seus. Mas o Brasil tem Lígia, nós temos Lígia em língua portuguesa, em português do Brasil, que eu acho que a gente às vezes se perde um pouco, como ficamos perdidos em O Seminário dos Ratos. A gente tem que reconhecer quem é esse povo que está aqui e reconhecer a nossa literatura, e é afinadíssima essa literatura que a Lígia traz. Por enquanto é isso. Agora eu quero ouvir os meus pares. O que vocês acharam de Lígia? Não, gente, eu só quero falar uma coisa, que a nosso time de debatedor não tem igual. Só isso, né? Para começo de conversa. Melhor time de todos os clubes de leitura do Brasil. E só para complementar uma coisa que a Karine falou, que eu super concordo, a Lígia, ela é muito boa em subtexto. Que mulher que sabe meter um subtexto num conto, por isso que ela nos deixa louco, porque a gente vai tentando cavar ali, e cada vez a gente cava e acha uma coisa diferente. Ela é muito boa em subtexto. Marie, tua vez. Bom, eu não acho que ela é só boa em subtexto, né? Ela não põe um subtexto, né? Porque é justamente isso que a Karine falou. A maneira como ela usa as palavras, que você pode ter N interpretações para aquilo que ela fala. E em nenhum momento, e isso para mim é incrível, porque em nenhum dos contos ela perde o lirismo dela. Ela é extremamente lírica e preciosista na fala dela, sabe? Ela tem diferente, por exemplo, da grande amiga dela, da Clarice, que a Clarice, ela tem uma contundência e uma coisa de tá meio enforcada ali, que é mais... A Lígia não. A Lígia, ela samba ali em cima das palavras de uma maneira... E aí ela não tem um subtexto, ela tem muitos subtextos, né? E eu acho que, assim, bom, né? Eu tenho mais idade que a maioria daqui. Então, assim, quando você lê no passar dos anos, a coisa ainda vai ganhando uma dimensão, porque isso é absolutamente incrível nela, como ela não é só atemporal, ela é sempre presente, ela é pontual em qualquer momento que você lê ela, e eu posso falar isso porque eu já li ela faz muito tempo, né? Assim, então, assim, também não vou te dizer que eu tenha um favorito, eu amei o das formigas, que é um que eu não conhecia, e eu amei o da formiguinha. E gênio quem botou aquela formiguinha com a mão na cabeça. Eu amei. E eu juro por Deus para vocês podem me chamar de esquisita, velho é esquisito mesmo. Eu queria muito um esqueleto de anão, viu?
Eu tive um crânio, mas era um crânio normal. Eu não tive um crânio de... Vamos ver se tu vai dizer isso depois que ele tiver montado. Vamos providenciar um para você, não se preocupe. E assim, né, como ela transita nos temas que hoje são completamente atuais, né? Para mim, o sauna é a questão máxima do abuso, de todo o feminicídio que a gente está vivendo aí hoje. O cara é um feminicida, ele é um monstruoso, ele é um serial feminicida. E todos, né? Eu fiquei, e muitas vezes do texto eu fiquei emocionadíssima pela riqueza de referência que ela tem ali, né? Do que ela fala. No Seminário dos Ratos, a hora que ela fala a música do Chico, assim, eu falei, cara, eu não acredito. Porque, né? Assim, tá, 77 eu estava pré-vestibular, né? Eu falo que eu sou antiga. E a gente estava vivendo toda aquela coisa de, opa, será que vamos ter, né? Tava não era mais o Geisel, não era o Geisel mais, era o Figueiredo já, né? Não, acho que não. Eu acho que o Figueiredo... Então foi o último ano do Geisel, porque quando eu entrei na faculdade, 78 eu estava fazendo cursinho, eu entrei na faculdade e o Figueiredo, a gente foi jogar pedra no Fifi, né? A música do Chico virou virou o lema de Floripa, né? Joga pedra no Fifi, joga bosta no Fifi, ele dá pro Golbery, maldito Fifi. Então, assim, a gente viveu isso aí. Eu vivi como guria, eu queria ser do MR8 quando eu era pequena, porque a minha mãe fazia faculdade em 68. Minha mãe fazia universidade em Floripa, e ela contava das coisas todas. Então, ela vai colocando tudo isso no texto dela, sem ser minimamente panfletário, porque não é, mas é extremamente atual. Ela não perde um milímetro de atualidade no texto dela, com tudo que ela bota que é pertinente ao tempo que ela viveu. Você vê as referências, né? Como a gente fez a ligação, né, do Casque do Amontilado, da consulta com a história do Sovim telefonar, né, que é total a história que muito passou, porque estava começando a ideia do movimento antimanicomial no mundo, né? Porque tinha, no Brasil principalmente, houve todo o desmantelamento, mas... né, e tem a Arbex lá falando do Holocausto brasileiro e tudo isso, mas há muito tempo que existe essa coisa de que, né, não tem diferença. Né? Tinha uma piadinha mais infame ainda, que era assim, qual era a diferença o psiquiatra, o psicótico, o neurótico, psicótico, psicopata e o psiquiatra, né? O neurótico constrói castelos no ar, o psicótico mora dentro do castelo, o psicopata vive querendo roubar o castelo e o psiquiatra cobra aluguel de todo mundo, né? Então, assim, isso é piadinha de médico, né? Então, essas coisas ela vai colocando no subtexto dela, ela vai colocando, imiscuindo ali no texto dela, e eu concordo com... Foi o Laupo que falou do terrir ou foi o Sotrate? Um dos dois que falou do terrir, né? E eu concordo muito, assim, porque eu acho que tem essa coisa do terrir mesmo, porque é risível, porque, né, se a gente for ver o Seminário dos Ratos, por mais que seja trágico, é risível também, gente. Fica imaginando aquilo lá, né? É muito risível. Então, eu acho que, assim, esse livro foi uma grande escolha. Eu não sei quem escolheu, mas foi uma escolha maravilhosa, porque a gente tem muita literatura de altíssima qualidade que não é explicitamente de terror e que passa daí, por conta disso, a bolha, né? A gente vamos combinar que o terror ele acaba sendo uma coisa meio nichada, digamos assim, né? Dentro de uma bolha. E ela não é terror, né? Ela não passa, ela passa num outro crivo, assim.
né? A coisa do prêmio do Nobel lá, a gente sabe que o Nobel não é um prêmio muito, assim, completamente sério no que diz respeito em nada, na verdade, né? Se você for pensar os prêmios, o que a gente teve de Nobel de química, de física, de quantas vezes mulheres sofreram um detrimento em tudo aquilo, não é. É um prêmio muito, primeiro, eurocêntrico total, né? Tudo bem que o Pulitzer não deixa de ser a mesmo eurocentrismo, mas ele é muito mais sério, né? Então, assim, a gente perdeu, mas não considero, depois que deram, bem isso, depois que deram para o Bob Dylan, os caras são muito sem noção. Ele teve noção de mandar os caras enfiarem aquilo no fiofó e não ir lá, né? Mas os caras não tiveram noção de ver o que são as coisas, né? De fazer diferença naquilo que querem se metendo tudo. Então, assim, foi uma grande escolha. Eu sou apaixonada por esse livro e eu não li tanto assim da Lígia, mas vou ler mais, viu? Me aguardem. Vamos aproveitar então e tirar a nossa fotinho, agora que está todo mundo aqui. Não sei se o Sotrate quer aparecer na foto. Ó a minha capa, que é mais antiga. Ela não tem, a Karine lembrou, ela não tem o Nobel, mas ela tem jabuti, e muito jabuti, não é só 1 ou 2, eu acho que ela tem uns 3 ou 4 jabutis. Gente, eu tô sem livro. Não tem problema, não tem problema. E o Sotrate apareceu só a tua fotinho, Sotrate. Feito. Eu não estou muito apresentável. Deixa eu só falar uma coisa, deixa eu só pegar um gancho da... Tu apareceu o teu livro na foto, Karine? Quer tirar outra? Vamos fazer de novo. Não sei, eu estava segurando aqui. Ah, então apareceu, mas vamos fazer Não mais apareceu. uma. Deu. Deixa eu só pegar um gancho no que a Marie falou antes de chamar a Elmira, que quer falar. Marie, tu falou uma coisa que me acendeu uma luz, é verdade? A diferença da Clarice, e eu gosto muito da Clarice Contista também, a Clarice, ela, o existencialismo grita muito ali, né, na Clarice, e é bem o que tu falou, a Lígia parece que samba, assim, parece que ela tem mais, sabe, ela tem muito mais liberdade, eu acho. Né? Eu acho. A Clarice, ela entra na epifania e fica. A Clarice é amiga do Pirandello. Ela entra na epifania e ela fica ali, assim, né? É verdade. Ela morreu atormentada com aquilo. A Lígia não, cara. A Lígia viveu até 100 e poucos anos porque ela estava sambando ali naquilo. Sim, a Lígia samba mais fácil nas palavras, é verdade. Elmira, por favor, tuas impressões. Então, meus amigos e minhas amigas, ao contrário do que vocês disseram aí, da maioria, eu consigo nomear muito fácil meu top 5 contos preferidos. Tipo assim, não fiquei com dúvida nem nada disso. Mas, assim, em primeiro lugar, eu adorei A Pomba Enamorada. E aí alguém falou aí, um conto sobre amor, não sei o que. Meus amigos, isso aqui é uma obsessão. Não considero um conto assim de amor. E é muito interessante que tem uma frase que a personagem fala logo no começo, que ela diz que tudo na vida, tipo assim, ela aceitava alguma coisa porque tudo na vida dela foi conseguido à custa de muito sacrifício. E parece que a narração do conto toda fica sobre isso, à custa de muito sacrifício, né? Ela fica, sei lá, passa a vida toda obcecada nesse cara e meio que aceita isso, porque essa talvez seja a natureza dela, só conseguir o que ela acha que consegue, né, à custa de muito sacrifício. Mas aí, Pomba Enamorada é uma história de amor, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Lua Crescente, Amsterdã. Eu amei a imagem final, eu achei poético, eu achei lindo, eu achei horrível, muito bom em segundo lugar. E aí, Senhor Diretor, concordo com tudo que falaram aí sobre o fluxo de consciência, é muito interessante como a gente em nenhum momento fica confuso assim do que está acontecendo, tipo, dá para perceber as partes do que ela está escrevendo, dá para perceber quando ela está se referindo a outra pessoa, funciona muito bem.
apesar dessa coisa do fluxo, né? Ela é muito boa. Caiu. Funciona muito bem. As formiguinhas derrubaram. As formiguinhas derrubaram. As formigas vêm logo em seguida. Tipo, gente, a imagem desse livro é a formiguinha na cabeça. E aí depois Herbarium. Eu posso considerar... Eu já tinha lido aquele Venha Ver o Pôr do Sol, eu acho que foi meu primeiro contato com a Lígia, mas eu estou considerando esse livro como meu primeiro contato mesmo, minha primeira vez com Lígia Fagundes Telles. E aí, eu queria comentar uma coisa que eu não sei se vocês vão concordar. Porém, eu acho que esse é um livro para leitores já mais experientes. Eu fico imaginando que se eu pegasse esse livro, sei lá, uns 6, 7 anos atrás, talvez eu não fosse gostar tanto, porque tem muito essa coisa do efeito estético de você não entender. Tem muito leitor que não aceita isso do não entendimento, e aí acaba considerando o conto ruim por causa disso. Só que é engraçado que, tipo assim, eu não entendi algumas coisas, só que levanta uma imagem na minha cabeça. Aí, às vezes, eu não consigo explicar essa imagem para outra pessoa, mas fica um efeito estético muito legal. Tipo assim, é do tipo de... Todos os contos aconteceu isso, menos no WM. Se alguém quiser me explicar WM, estou aceitando. Eu não entendi, não consegui nem formar alguma imagem na minha cabeça sobre esse ponto. Mas todos eles, eu terminava, eu dava uma fechada assim, eu ficava, meu Deus, aí eu bebi uma água. Aí depois eu voltava e continuava a ler, sabe? Não era aquele conto que eu terminava, tá, próximo. Não. Elmira, você viu o Psicose? Psicose? Do Hitchcock? Não cheguei a ver. Então veja esse filme que você vai entender o WM. Tá, eu vou realmente pegar a dica, porque foi um conto que eu, gente, não consegui entender. Sério? Nada. O WM é uma psicose. O WM é uma psicose. O cara é psicótico. Ah, tá. O cara é psicótico, sim. Ele é psicótico. Ele mas tipo assim, irmã, a característica do personagem. Pelo que eu entendi, a irmã tinha morrido. Era sempre ele. É sempre ele. É sempre ele, é o psicose. Ela vai conversando em cada conto. É impressionante como ela vai conversando com várias outras obras. No WM, ela fala com psicose o tempo inteiro para mim. Pois eu vou ver se eu assisto esse para entender. E aí é isso. Essas são as minhas impressões. Eu consegui escolher muito fácil meus 5 contos. E eu tenho esse comentário. Eu acho que ele não é um livro, tipo assim... Sei lá, para quem está começando a ler e tal, eu acho que a pessoa que já tem mais tempo de leitura, já tem mais bagagem de leitura, eu acho que ela vai conseguir curtir melhor esse livro. Eu acho que esse não é um livro que eu indicaria assim para todo mundo, sabe? Eu ia analisar a pessoa, será que eu indico esse livro para essa pessoa? Não. Mas, assim, maravilhoso. Me deu vontade de conhecer mais a Lígia depois de ler o Seminário de Ratos. Aí era isso que eu queria colocar. E vou assistir o filme, viu, Marie? Pra ver se eu entendo o WM. Legal. A próxima é a Daisy. Oi, pessoal. Eu concordei com todo mundo. Dá para me escutar? Sim. As minhas impressões vão se parecer mais com as da Karine, eu acho, assim, mas vocês falaram várias coisas que eu concordo totalmente, assim. O meu contato com a Lígia, primeiro era o Antes do Baile Verde, né, e Venha Ver o Pôr do Sol, os romances eu não li, eu tinha lido As Formiguinhas, mas não tinha seguido nesse livro, então eu apoiei muito ali, para a gente ler, porque eu tinha comprado e eu queria ler e não estava conseguindo tempo para isso, né? Daí a oportunidade, não, agora eu vou conseguir, porque está no grupo do nosso clube de leitura, então eu vou ler agora. Então, eu agradeci muito, assim, por ter esse momento para ler. E eu também consigo, não que eu tenha achado, assim, alguns ruins, mas eu também consigo definir os meus melhores, porque eu gostei muito de alguns, assim, a Sauna, eu não consegui chegar até o final. Aquele realmente, assim, chegou uma hora que eu não consegui mais ler.
Aí o Sotrate me disse, pula para outra, foi você, né, que falou, pula para outro e segue, porque senão acho que eu ia estar até agora lá perdendo de ler os outros, porque eu não conseguia avançar por causa daqueles. Assim. Então, até agora que vocês falaram, eu vou talvez eu consiga ter uma direção para ter motivo para ler esse conto ainda, né? Eu quero voltar nele. Mas, assim, o meu... Agora, quando chegou no final, eu gostei muito do jovem que foi se hospedar no hotel dos idosos, assim. Eu adorei aquele conto. Eu também fiquei rindo dele, achei que ele é engraçado. E eu fiquei pensando, mas para que ele foi ir? Para que ele queria ir se hospedar lá? Mas aí eu fiquei pensando, por que não, né? Por que ele não poderia ir se hospedar lá? Porque a gente pode querer fazer coisas, né, diferentes daquilo do que é esperado para a gente fazer. E aí, no fim, vai acontecendo muitas coisas, assim. E o que eu acho mais interessante dos contos da Lídia, isso eu acho que a Karine falou, que como é que ela pensou isso? Assim, eu fiquei pensando assim, de onde é que ela, como é que ela construiu essa ideia, né? E a gente nunca vai saber, enfim, nunca, né? Como é que alguém construiu aquilo que construiu, né? Enfim, só se a pessoa daqui a pouco contar, mas a gente talvez não tenha mais, né? Mas são coisas assim que pensa assim, mas é tão diferente assim que acaba sendo genial, assim, aquela construção, né? Para mim foi, né? E eu achei que não só os finais abertos, mas o conto aberto, assim, e os dela, eu gostei muito porque eu pude interpretar bem a minha maneira, assim, errado ou certo, ou que alguém... Eu acho que eu interpretei de formas bem diferentes do que vocês falaram, assim. Para mim, a Tigrela, ela trocou de lugar com a outra, com a dona da Tigrela, assim. E eu acho que o conto me deixa eu pensar isso. Talvez daqui a pouco eu não pense mais. Mas a minha primeira leitura, que eu não li de novo, para não tirar o meu foco, eu acho que no final era a Tigrela que estava lá no bar e a mulher que trocou de lugar com ela que se jogou da janela, assim. E aí eu pensei que aquele outro conto da Lua em Amsterdã, talvez aconteça isso também, que aí eles são pessoas e daqui a pouco eles já são uma borboleta e um pássaro. Então, assim, eu acho que o conto permite que eu tenha uma liberdade para entender o que eu quiser, ainda que não seja o que ela quis falar, né? E aí, para mim, faz sentido, assim, aquela coisa dela, não só porque eles estavam com fome, depois eu li e pensei assim, nossa, mas eles estão com muita fome, eu fiquei muito sensibilizada com isso, mas se eu pensar que ela era uma borboleta que queria um bolo, aí também faz sentido, então eu acho que dá para pensar em muitas camadas daquilo, né? Eu acho que eu gostei muito de não ter uma resposta e eu poder entender o que eu quiser, assim, eu adorei. E que daqui a pouco alguém diga que não é, também é legal. O WM, eu não tinha sacado agora, é o que eu fiquei pensando depois que a Marie falou do Psicose, eu tinha entendido que ele é o que matou todo mundo, assim, que ele matou a irmã, que ele matou a outra, a amante, mas agora faz sentido pensar que ele que tem o W, né, o tempo todo, e o M é o contrário do W, então acho que também é uma leitura que, agora que abriu essa chave, eu pensei, por que não? Mas eu estava achando que ele só matou aquelas pessoas e ficava achando que a mãe disse, essa sua irmã já morreu, e aí ele não entendia que a irmã já morreu, porque ele já tinha matado a irmã. Eu estava nessa vibe. E o Seminário dos Ratos eu ainda não consegui terminar. Aí foi o que faltou, assim, para fechar o livro. Vou terminar, e daí... Mas podem contar, pode falar o que quiser. É isso, pessoal. Só deixa eu falar uma coisinha. A Lua em Amsterdã me lembrou um conto que eu acho maravilhoso, que é um conto de 2 páginas da Virginia Woolf, que é A Casa Assombrada, The Haunted House, da Virginia Woolf. É um conto que tem 2 páginas, mas que é uma coisa... porque a Lua em Amsterdã, para mim, é uma das coisas mais lindas que tem nesse livro, assim, é muito bonita. E ele me lembra muito isso, assim. É isso que eu digo, para mim, ela vai conversando na minha cabeça com outras coisas, assim, sabe? Como se ela usasse aquilo e...
eu nem sei em relação de tempo quem veio primeiro, quem veio depois. Claro, Virginia Woolf deve ter vindo um bocadinho antes, né? Mas assim, não tanto. Porque tem coisas que não são exatamente. Teria que ir pesquisar as datas, né, para ver quanto que é uma conversa dela com a coisa e quanto que é só uma coisa que originou, porque a própria Clarice, ela tinha isso, né, que eles falaram que ela teria, foi muito falado que ela teria sido muito influenciada pelo Proust na escrita dela, né, e ela falou, não, nunca li o Proust. Essa coisa de metalinguagem, né? Que as ideias, né? Tem um amigo meu que é um professor de escrita, que ele é excelente, ele fala isso, as ideias estão aí no mundo, sabe? E a gente é influenciado, mesmo que indiretamente, mesmo que a gente não tenha lido. Eu já tenho professor de literatura que disse assim, que a Clarice era muito influenciada pelo Sartre. Mas não sei, eu nunca vi ela falar se ela leu, se ela não leu, deve ter lido, né, porque o existencialismo é daquela época, né, mas enfim, as ideias estão aí, né, e aquela coisa de tão gótica, né, que atinge toda a sociedade, assim, como um todo, assim. Deixa eu ver, agora é a Vanessa. Oi, gente. Eu já tive contato com a Lígia no Ciranda de Pedra, mas é muito, muito diferente, o romance dela é bem diferente, assim, não deixa espaço para você colocar o que você entendeu, tá tudo ali. Então, e ainda mais esse, eu não sei o As Meninas, que é o que eu tenho mais vontade de ler, só que no curso era o Ciranda de Pedra. E eu tenho algumas dúvidas. Eu não sou do tipo que eu realmente preciso das explicações, senão o livro é ruim. Mas, já que está todo mundo aqui, todo mundo terminou de ler o mesmo livro. Antes disso. O que eu mais gostei foi As Formigas. E no livro Terra Faminta, que eu indiquei para esse ano, e não ganhou, tem exatamente a mesma cena de um esqueleto se recompondo. Só que no livro vai até o final. Acontece mesmo. E assim, eu li As Formigas e logo depois, eu estava lendo ao mesmo tempo, né? Aconteceu essa cena e é bem parecido, é bem parecido. Naquele conto do A Presença. O final de A Presença. O que vocês entenderam? Que ele morreu? Que ele ficou idoso? Que ele era um idoso? Ou era um idoso só na alma? Sei lá, eu não sei. Ele foi envenenado, mas não consegui entender o que aconteceu ali. E goiaba com veneno? Todo mundo entendeu isso? Eu entendi que alguém colocou alguma coisa ali naquele, porque ele estava ótimo. Aí ele comeu aquilo ali. Ele comeu goiabada. Naquela. Ele foi envenenado. Porque não tinha nada que fazer ali. Foi o Sotrate que falou, quando leu, acho que foi o Sotrate, quando leu a última frase, entendi tudo. Eu falei, meu Deus, eu não entendi tudo. Aí eu voltei agora, li de novo, falei, não, eu não entendi tudo. Tá. Noturno Amarelo, eu me senti dentro de uma família que eu não conheço, me colocaram dentro de uma família que eu não conheço, está acontecendo um monte de coisa, e eu tô só ali assistindo. Então, é irmã que traiu irmã, é primo que tentou se matar, e é uma confusão, como em várias famílias, na maioria das famílias, é uma confusão, e a gente está só ali de fofoqueiro, prestando atenção no que está acontecendo, e no final ela volta pro carro com o cara que ela estava. É isso, né? Ela volta, ele entra, depois tá. Tá, esse aqui, cadê? Qual é o que o cara começa sonhando? Ele tem a mão no ombro. A mão no ombro. Esse aí também. Ele sonha que ele tá morrendo. Depois ele vê que ninguém liga muito para ele. A família dele, tipo, a morte de Van Litt. E depois ele sonha que ele tá morrendo de novo. Ele volta pro sonho para tentar ver se morre. É isso que vocês entenderam?
Ele morre. Ele morre no sonho, quando ele volta a sonhar de novo. Quando ele volta a sonhar de novo, ele já está morto. No meu entendimento. Vocês também? A maioria também? Eu entendi assim que ele inverteu, assim que ele sonhou que morreu, daí depois quando ele se sentiu morrendo, daí ele disse, agora que eu estou morrendo, eu vou dormir para eu não morrer, eu só tá dormindo. Daí ele volta no mesmo ponto onde no sonho ele estava morrendo. Então, aí morre dormindo. Morreu nesse momento no sono. Eu vou aproveitar, Vanessa, desculpa te interromper rapidinho. Necessariamente ele morre. É só para dizer que, assim, quando eu falo, entendi tudo, o meu entendgente não significa que seja exatamente aquilo. Porque, assim, você pega a Tigrela, a gente conversou, a gente estava em 4, né? Eu, a Irka, a Karine e o Daniel, cada um teve um entendimento, e aqui eu já ouvi 2 entendimentos diferentes. Então, assim, e nenhum tá errado. Se você pensa, você fala assim, nossa, dá para você pensar isso. Então, assim, a gente tem essas... Eu entendi também que, dessa questão da morte, eu já não entendi que ele tinha morrido na mão no ombro. Mas eu também não. Estou contigo, Sotrate. Morreu que ele olhou para trás. A hora que ele olhou, ele morreu, que não podia olhar. Mas aí dá para você entender que ele morreu porque ele olhou. Aí ele encarou a morte, aceitou a morte. Mas também não, né? Porque ele morre estava na no hora que ele entra no carro, gente. Também dá para interpretar isso. Então, assim, é muito aberto. Isso que eu amo na Lígia. Então, assim, não tem como você ter errado. O que você pensar dentro daquele contexto, você tem todas essas possibilidades. Eu não eu esteja errado ou ninguém esteja errado. Só queria entender o que o pessoal... Teve coisas que eu não entendi. Aí, cara, esse cara morreu, esse cara não morreu, o que aconteceu? Então, eu queria entender o que vocês entenderam. O WM, depois do que a Mariane falou, realmente faz sentido. Mas eu já estava sacando que não era a irmã, que a irmã tinha morrido, que a mãe fala isso. Acho que no meio do conto ela fala, e ele continua vendo a irmã, e aí eu estava achando até que ele estava tipo num sanatório, sozinho, e fazendo coisas, e aí porque tem uma pessoa que fala com ele, né? Sem ser a que ele chama de prostituta. Tem uma pessoa que fala com ele. Então eu estava achando que ele estava preso e ainda assim alucinando, mas deu para entender que ele que estava fazendo as coisas. E o Lua Crescente em Amsterdã, eu estava vendo muito um casal que foi fazer uma viagem e deu super errado. Eu também vi assim. Passando fome num parque, não tinha. Tanto é que ela tem uma vida boa, pelas coisas que ela fala, ela tem uma vida confortável, porque ela fala de cama, ela fala de coberta, queria estar na minha casa comendo, então ela tem uma vida boa. Só que do nada eles viram, não lembro se era borboleta ou passarinho, eles viram. Aí eu já pensei, pô, será que eles sempre foram e a garotinha que estava prestando atenção na borboleta? Não sei, mas tudo bem não saber, mas eu queria saber o que ela quis. Eu queria saber o que ela quis passar, sabe? Qual era a intenção dela. E eu acho que é isso. Esses que eu fiquei confusa. E as formigas e o Seminário dos Ritos foram o que dava, o que o Sotrate falou também de Terry, é o que dava ali para balançar no Terry a consulta, não, o Seminário dos Jatos. E qual foi o outro que ele falou? Que dava? Tigrela. Tigrela? Não, a consulta mesmo. A consulta e o Seminário dos Jatos, A cena dele se escondendo na geladeira, porque o cara falou que na geladeira os jatos não atacaram, e vocês entenderam os jatos como o quê? Eu não peguei nem a música que a Mariane falou, não passou batida por mim, porque eu tenho uma falha de caráter muito grande com música, eu não sou muito fã de música, em geral. Então, passou batido por mim. E quando você falou, eu falei, música? E é isso. Eu queria saber o que vocês entenderam. Mas olha, posso falar um pouquinho do Lua Crescente em Amsterdã, porque tipo, é um dos meus favoritos, assim, e do Noturno Amarelo. Para mim, aquilo ali é um casal que está percebendo o fim da relação.
ele está percebendo que a coisa não vai para frente. Então, eles estão, através de várias metáforas, ela está mostrando para a gente que aquilo ali não está acabando, né? E o Noturno Amarelo é cheio de culpa. Ela vai lá ela visita aquele passado dela e ela está cheia de culpa. Ela está enfrentando toda a culpa que ela tem várias coisas ali que ela está se culpando. E eu vou confessar para vocês que eu entrei naquela viagem ali do Noturno Amarelo muito facilmente, porque a Lígia faz isso comigo, né? Mas eu estava esperando exatamente aquele final. Ela sair fora, entrar no carro e, sabe, esvanecer todo aquele... Qual foi o conto que a gente leu? E foi a gente que leu, eu acho. Que era aquelas mulheres na beira da estrada, que o carro vinha da Samantha Schweblin. Exatamente. Para mim, ele lembrou totalmente esse conto. Totalmente aquele conto das mulheres que estavam lá perdidas. Ela vai buscar. É bem essa coisa da culpa, da proscrição de tudo ali. É lindo esse conto, maravilhoso. E a última coisa que eu vou falar antes de chamar o Rogério sobre Tigrela, que vou dar spoiler do nosso papo, Sotrate e Karine. Alguém falou, e depois que alguém falou, não lembro quem foi que falou, mas não fui eu, mas depois que essa pessoa falou, eu concordei. Que uma das interpretações é a mulher, a Tigrela ser a mulher aprisionando ela própria, a intuição dela, a sexualidade dela, o ímpeto dela, presa dentro de casa, enquanto que, né, ela sai, mas tudo aquilo que ela quer esconder, ela deixa preso na metáfora, vamos dizer assim, da Tigrela, né? E eu achei que super funciona também, assim. Rogério, tua vez. Oi, pessoal, tudo bom? Claro, como todo mundo falou aí, é um verdadeiro caleidoscópio, né? E é bem a Lígia mais madura, né? Diferente de textos anteriores. E aí, essa coisa de entender, eu sempre gosto de falar, porque se você entender, eu falei, bom, entendi, mas como o Laupo falou, o Sotrate também falou, o entendimento é muito... Além do que, esse entendimento vai se alterar com o tempo, né? Olha, daqui a 3 anos, não, eu entendi. Mas você não tinha dito isso, mas aquele era um cara de 3 anos atrás, agora é outra leitura, outra camada, outro entendimento, outro sentimento. Por exemplo, me impactou muito o sentimento desse conjunto do Seminário dos Ratos, do bom humor da Lígia, né? Você vê que ela transita com muita facilidade de uma crítica mais amarga por uma crítica mais cínica, mais irônica, mais satírica, né? Eu gostei muito que falaram aqui também, não lembro quem, da questão política, mas a questão política pode ser tanto institucional, que está muito mais forte no Seminário dos Ratos, no último conto, lá com a RATESP, com o Comitê das Pessoas Armadas e Desarmadas. Que raio quer dizer isso? Não quer dizer absolutamente tudo. O senhor diretor, quando ela vai falar mas essa cidade está muito suja, acho que eu comentei isso anteriormente. Sim, do Sugismundo. O Sugismundo era uma campanha muito forte na década de 70 no Brasil, e é uma coisa dos regimes assim mais à direita, de se projetar uma imagem, né, fazer uma narrativa de que nós somos organizados, e organização e limpeza está sempre junto. Não quer dizer que outros regimes, é claro, vão prezar pela sujeira, não é isso. Mas essa ênfase no uniforme brilhando, né, na rua limpa, durante desculpa os palavrões aqui, né, durante os regimes já pedi desculpa, do Francisco Franco na Espanha e do Salazar em Portugal, ele se orgulhava de ter as cidades mais limpas de toda a Europa. Por consequência, seria o mundo civilizado, né? Tanto Lisboa quanto Madrid, você não tem um papel de bala no chão, não existe isso num regime que tudo é limpo, organizado. E aí aquela carta para o senhor diretor está lá cutucando, né? Essa coisa como vocês já falaram, do fluxo de consciência que atropela a si mesmo,
estou criticando, mas agora eu virei a própria alvo da minha crítica, eu não consigo diferenciar. Então, ali já vai fazendo muito isso com a consciência das pessoas, que a gente vê claramente não tem uma linha reta, não é linear, ele dá voltas, ele tem um lapso. Por isso, tantos esses contos que eu vi aí, questão de memória muito forte, reaparece, some, tem fragmentos, e aí você fica, às vezes, meio perdido, né? Mas o que esse conto quer dizer? É a própria memória, que não é perfeita, tem que ser revista, tem que ser reinterpretada, né? Por exemplo, na sauna, você acaba pegando assim, mas esse cara é o quê? Nossa, esse cara é sinistro, né? Esses fragmentos aí estão compondo uma mente complexa, né? Já em outros, assim, como no Senhor Diretor, parece para nós que é atabalhoado, mas não, é uma crise, né? A mulher está lá, ela gosta de afirmar que ela é solteira, professora. Eu falei, bom, isso é só um parênteses, né? Que não podia deixar de falar. Achei super natural, né? Foi uma professora aposentada maluca. Eu falei, gente, isso é coisa mais. Eu posso dizer com propriedade que isso é uma coisa bastante até banal, né? Das ocorrências, né? Gostei demais de todos, né? Todos assim, até principalmente daquele que eu achei mais complexo no meu entendimento, que é a mão no ombro. Que é aquilo? Eu falei, bom, é a morte, mas ele está morrendo, como a Vanessa lembrou bem, mas é o sonho da morte, mas vamos lembrar que nas mitologias a morte e o sono são irmãs, né, na mitologia grega, né? Então, ele está no jardim, onde tem estátuas, ele lembra do pai, ele lembra da procissão da Sexta-feira Santa, onde tem a questão da morte, da ressurreição, e no final o toque no próprio ombro dele, né? Então, sei lá, eu gosto de classificar, também eu gosto de destruir classificações, mas eu diria que seria um conto um do mais metafísico, talvez, de todo o livro. Né? Outra questão que a Erika falou da questão das influências, a Erika que falou, né, que foi dito que ela escreveria igual o Proust, e ela rebateu, mas eu nunca li esse cara. Eu falei, bom, mas a Marie falou. A Marie falou, mas as ideias estão aí. Uma ideia muito simples, por exemplo, nas Formigas, é que ele é muito parecido com contos de Edgar Allan Poe, né, de que ali já era devota, e outro devoto é o Lovecraft, né? Lovecraft tem o conto Os Sonhos da Casa da Bruxa, que tem partes muito parecidas com as Formigas, né? A habitação no sótão, onde forma um ângulo bem estranho, onde as pessoas têm que andar se curvando, né? Até a velha que toma conta lá da pensão, realmente, não precisava nem falar explicitamente, mas ela lembra a narrativa que se faz da bruxa. Ela tem um gato, né, claro, de estimação, e que não aparece, né? Ao final eles escutam um som que pode ou não ser um miado. A questão que o clímax da história se passa de madrugada, o local é isolado. É outro assim um tanto comum dos contos alguns contos de terror, e até muitos policiais, as pessoas vão no local isolado. Eu falei, bom, temos que passar a noite ou passar um tempo aqui, e lá vão acontecer coisas estranhas, o próprio local, né? Então isso remete muito a contos policiais, como remete àquela história do rapaz lá a presença, né? No Hotel dos Velhos, que é bem um conto, vamos rotular aí, né? De policialesco. Assim, é um conto que termina no final, foi bom. Tá o cara aqui, tá, de certa maneira, perturbando os velhos, e aparentemente inofensivos, né? O cara lá não tem força muscular, não tem agilidade, mas é fácil colocar um pozinho na comida, alguma coisa. Foi bom, um rapaz chato, não precisamos dele aqui perturbando a nossa ordem, por mais estranha que seja. Isso também é muito forte na Lígia. Essa questão das pessoas se apegarem a situações que às vezes são autodestrutivas, situações que elas não sabem explicar o porquê, mas está ali, é o drama do ser humano, né? É o vício, é o apego a situações
por manter um elo do passado. O outro ponto muito forte nessa questão da memória, talvez por ter sido, sei lá, um conto mais tardio, eu tenha ficado mais preocupado, não sei, né? Então, quer dizer, é muito pano para manga, muitos elementos, assim, o conto eu considero sempre algo maravilhoso. Eu acho que foi aqui também que o pessoal sugeriu que, em vez de livros, talvez uma leitura rápida de uma quinzena para um conto, né? Isso é uma coisa interessante. Seria uma boa ideia. O que ela faz? Ela encadeia, né? Não é só o roteiro, são os elementos, são o simbolismo que tem no conto. A Irka aqui, que é uma das ligianas, percebeu também essa questão das cores, né, do amarelo, que é aquela cor assim que é muito se destaca. Os vários contos aqui que se passam à noite, né, onde teoricamente a nossa racionalidade está diminuída. Tem muitas citações de sonhos, de sono, daquele narrador lá que não sabe se está sonhando e às vezes está meio esgotado, que nem as duas estudantes do começo das formigas. Tem uma lá que estuda pra caramba. Eu falei, bom, eu lembro quando eu estudava pra caramba no vestibular, às vezes, depois disso, as pessoas conversavam comigo, eu me sentia drogado, né? De tão baqueado. E, ao mesmo tempo, a outra amiga lá, acho que estuda Direito, ela gosta de tomar umas e outras quando pode, e aí você fica que nem aqueles contos de Edgar Allan Poe, mas nós temos que ter as informações a partir dessas narradores aí, o famoso narrador não confiável, né? E outro narrador está muito velho, outro é esquizofrênico, outro tem fragmentos de memória, outro está sonhando. Eu acho que foi o Seminário dos Ratos, eu acho que ele realmente, dá para você rotular e depois destruir o rótulo, sempre lembrando, né? Como insólito, né? Assim, muito. Porque tem muitas narrações assim que você não são lineares, isso que torna isso maravilhoso, em todos os sentidos da palavra, né? Do simbolismo, da referência mitológica, e muito fácil de ser entendidos, porque você vê esse texto aqui, inicialmente é de 77, acho que muita gente pegou as referências das angústias das pessoas, assim, principalmente poderia rotular de novo aqui, pessoas da classe média, né, da pequena classe média, por isso que um sucesso de público e em termos, né, de literatura no Brasil, e esse sucesso que vai ser sempre de público e de crítica, né, porque a gente vai tentar tirar essas camadas assim, e se não tirar, tudo bem, né, tem aquele encanto do inconsciente, né, da afetividade que aproxima, né. Então, eu acho que eu li pouco, né, da Lígia, acho que esse é o terceiro livro dela, e como muita gente falou, também me incentivou a buscar mais coisas, né? Se esse era um dos objetivos, né, do nosso clube de leitura, que acho que eu estou mais ligiano também, com certeza, né? Maravilha! Maravilha, obrigada, Rogério. Assim, ó, tipo, adoro quando as pessoas falam isso. Agora eu vou ser ligiano também. Gente, daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, porque nós estamos aqui na PROEC né, já é noite. Mas, assim, deixa eu só falar uma coisa, complementar o Rogério, que tu falou das referências. Aqui no final, nesse texto do Castelo, diz o seguinte, que Seminário dos Ratos, ele fez uma referência com a Casa Tomada do Cortázar, né? Que, aliás, é um conto que a gente podia ler em conjunto e debater, que é um dos meus contos favoritos da vida. Eu já faço a referência das formigas com a Casa Tomada, porque acho que tem muito a ver também, aquela coisa lá do sótão, e elas estão lá em cima e tal. Bom, depois a gente pode debater com calma Casa Tomada e todas as referências num outro encontro. Eu vou chamar... e a Daisy falou que achou que ela chegou a pensar que o personagem da presença poderia ser um vampiro. Eu achei interessante. Aquele conto me remete muito assim a morte também, sabe? Aquela coisa de
tentar conviver com pessoas que já estão muito próximas do fim da vida. Eu acho que ele conta até um pouco melancólico nesse sentido, sabe? Claro que ele termina de um jeito ali de humor e tal, mas eu acho que até chegar no final eu tive umas sensações, assim, sabe, de melancolia, de contemplação e tal. Enfim, vou chamar a Rose e depois a Andréia, e depois eu vou falar da nossa próxima leitura. Rose. Oi, gente. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu tô, assim, um pouco em dívida, né? Porque eu não li muito da Lígia. Eu não... E, assim, eu confesso que eu li só um conto dela. Eu comecei a ler Ciranda de Pedra na adolescência, só que eu não terminei porque eu não estava entendendo. E eu comecei a ler outros contos também. Só que eu não terminava porque eu não entendia nada. Ai, meu Deus, ou eu sou burra demais, ou essa mulher é muito abstrata. Aí, assim, agora, eu já me proponho ao desafio a ser ligiana também. Oba! Porque a curiosidade está forte. E como eu sou muito curiosa, eu quero ler mais. Mas eu li o dela... Foi no outro clube, o Conto no Grupo, com a Andréia, a Virgínia e o Hélio, que a gente leu o Venha Ver o Pôr do Sol. E, gente, meu Deus do céu, que conto foi aquele? Que soco, que porrada! Eu adorei esse conto, eu achei muito vivo, assim, a imagem... Engraçado que vinha mesmo a imagem do pôr do sol e a mulher sendo lá colocada dentro do... Gente, eu achei assim... enfim, eu achei genial o conto, assim, eu gostei muito. E assim, eu não posso falar com propriedade sobre coisas da Lígia que eu ainda não li tudo, né? Mas o que eu quero dizer é que eu quero ler cada vez mais coisas dela, né? E que eu tô amando, assim. E falar de Cortázar sobre esse conto A Casa Tomada aí já me dá vontade de ler mais ainda ela, porque eu adoro esse conto do Cortázar. E é isso, minha gente. Rose, tem um conto dela que eu acho que você vai gostar muito, que é um conto de uma outra fase dela, que eu acho bem bonitinho, assim. Foi o primeiro conto que eu li dela na escola ainda, quando estava na escola, que chama As Cerejas. Ai, que lindo! Já gostei do nome. Ele é muito bonito, e ele é um continho mais tranquilo, não tão pegado, assim. E imagina, eu li ele, eu tinha acho que 13 anos, porque era na escola mesmo, era 13, 14 anos, eu estava no segundo grau. Mas é bem bonitinho. Leia, que daí eu acho que ele é uma boa entrada para você. Vou ler, sim. Obrigada, Marie. Andréia. Oi, pessoal. Somos todas herdeiras e herdeiros, né, de Lígia e de Clarice. Eu não estou muito falando hoje, porque está dando eco ali, sai o som do computador da vida. Mas, assim, também não preciso falar, só queria falar para vocês que a gente não precisa se preocupar muito em entender. Eu nunca me preocupei em entender. E eu acho que todo conto, todo texto tem camadas. E se a gente lê ele com 7 anos de idade, a gente vai captar uma parte dele. Depois, com 14, outra. Com 54, outra. Com 90, outra. Então, o negócio é fazer um mergulho, né? Entrar e captar o que a gente está pronto naquele momento para captar, né? E como, sim, diferentes chaves de leitura, cada um vai ter uma leitura diferente, isso que é o bonito da literatura, né? Era só isso que eu queria falar. E então é isso, os contos que eu tinha lido há uns anos, agora eu li completamente diferente nesse livro e amei. É isso aí, vamos ler mais Lígia, gente, nos próximos. É um prazer encontrar vocês. Vou falar um pouquinho porque a gente tem que ir. Beijo. Só isso. Gente, voltando aqui, então, só para dar os avisos finais, tá?
Nossa próxima leitura, O Novo Horror 2. Acho que você está com o microfone desativado. Ou não? Não, acho que. Eu estou desativando. O Rogério já. Não, vocês estão me ouvindo, né? Não, eu estou. Tá. Novo Horror 2, Rogério já está aí. Ai, gente, não vou lembrar, mas acho que são 26 contos. A gente vai ler um por dia. Não vai ser como a Lígia, que a gente leu um a cada 3 dias. O Novo Horror vai dar um por dia, começando terça-feira. Colocar o cronograma para vocês. Vou dar 4 dias de descanso e aí a gente começa terça-feira. E nosso encontro vai ser, se eu não me engano, 27 de setembro. Daí eu já vou estar de volta em Porto Alegre. Eu vou fazer um rolê até na Europa. Eu vou lá ver a Marie. Vinha ver a Andréia, agora eu vou ver a Marie. Chique. São 24. Tem conto de Screameders? Tem, Lau. Tem sim. São 24, entre autoras e autores, tá? 24, tá. Então tá, eu vou fazer o cronograma bonitinho, amanhã já coloco. Amanhã também já coloco o Tem vídeo. conto nosso lá, né? Tem um conto meu nesse livro. Acho que tem mais gente aqui que tem. Tem conto da Andréia. Da Karine. Karine, tem um teu lá, não tem? Ai, que pena, Daisy. Deixa eu ver quem mais que tem. Ai, gente, o Augusto. Augusto é Scurumeder, mas ele não está muito presente, mas tem um conto dele. Aliás, é um conto que eu trabalho. Juliana Cunha. A Juliana Cunha. Karine Ribeiro. Quem mais da turma aqui? Bom, a Andréia, né? Como já falar. Andréia. Chique, gente, muita gente. Nossa. Aliás, eu vi o Daniel e o Ismael já estão começando a pensar o Novo Horror 13, eu já estou botando pilha nele, né? Porque tem muita gente boa ainda para entrar nos Novo Horror, inclusive Scurumeders, né, gente? Então é isso, muito obrigada. Logo coloco o vídeo e bora ler o Novo Horror 2 agora. Um beijo, gente. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Beijo.